Shalom, queridos! Estamos no dia 29 de setembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 4 de Tishre do ano 5783. Estamos aqui, amados, mais uma vez, compartilhando a Torá, estudando, meditando na Parashá semanal. Eu tenho muita certeza que juntos tiraremos grandes lições desse estudo que faremos a partir de agora. E desde já, se você é um Bnei Noach e se você entende a importância de nós compartilharmos a Torá, compartilharmos o movimento Bnei Noach Brasil, eu gostaria de pedir o seu apoio, curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, para que dessa maneira nós possamos alcançar mais pessoas com a mensagem da Torá. E sempre lembrando, queridos, que todo o compartilhamento e toda a exposição da Torá está debaixo de uma orientação rabínica com fundamentação judaica. Nesse sentido, nós entendemos que iremos crescer e crescer espiritualmente. Amados, essa semana nós estamos estudando a Parashá de Vailech. E o nome da Parashá, Vailech, significa Ele andou. É uma referência onde diz que Moshe ele se movimenta para ir até os Benei Israel. Para efeito de conhecimento, na introdução da nossa Parashá, Vailech, a nossa Parashá ela contém uma quantidade de 30 versículos, então nosso propósito aqui é pegarmos alguns versículos dentro dos 30 e estudarmos e tirarmos aqui algumas lições para as nossas vidas. Quando nós lemos Vailech, nós encontramos duas mitzvot. A Parashá toda contém duas mitzvot, 2 mandamentos. E para efeito de conhecimento, você que vai estudar essa porção, essa Parashá na sua casa, ela abrange do capítulo de número 31, versículo 1, até o capítulo 30, verso de número 30. Contendo assim 30 versículos para nós estudarmos. E o nosso propósito, amados, como já relatado, é nós estudarmos a porção e tirarmos algumas lições práticas para as nossas vidas. E o tema que eu quero trazer hoje, queridos, é um tema muito relevante. É um tema que tem como propósito nós aproveitarmos mais a nossa vida e cumprirmos a missão que Hashem, nosso Deus, nos deu aqui na face da terra. O tema de hoje é aproveite o tempo. E desde já eu pergunto, onde você tem gastado a maior parte do seu tempo? Você está aproveitando o tempo que Hashem, teu Deus, te deu? Sempre que nós acordamos, ainda deitado na cama, nós fazemos a oração, a prece do Modé Ani e dizemos: agradeço a ti, ó Deus, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Nesse sentido, nós demonstramos gratidão a Hashem por mais um dia de vida e, sem sombra de dúvida, devemos aproveitar muito essa chance, essa oportunidade, essas 24 horas a mais que Hashem, nosso Deus, nos deu. Então, nesse sentido, eu quero trazer esse tema, aproveitando o tempo. E para nós iniciarmos, queridos, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão do Rebbe Menahem Mendel, onde o Menahem Mendel ele vem através aqui do livro Uma Vida Significativa, e o Rebbe nos diz: de maneira similar, devemos sempre trabalhar tão duro servindo a Deus quanto trabalhamos em nosso próprio negócio. Então, o conselho de sabedoria do Rebbe é que nós tenhamos
uma vida de equilíbrio, que nós possamos dividir o nosso tempo. O Rebbe nos diz que nós devemos trabalhar tão duro no serviço de Hashem quanto nós trabalhamos para o nosso próprio negócio. Nesse sentido, o Rebbe está nos ensinando que devemos equilibrar o nosso tempo, devemos gastar energias de modo equilibrado em várias áreas da nossa vida, equilibrando assim o material com o espiritual. Nesse sentido, nós entendemos que é importante nós sermos organizados no tempo e não desperdiçarmos o nosso tempo, queridos. Foi feita uma pesquisa e foi mostrado para nós que o brasileiro ele gasta de 3 a 5 horas diárias nas redes sociais. Nesse sentido, a lição que nós entendemos é que ocorre um grande desperdiçar de tempo. Tempo este que poderíamos servir melhor a Deus e usar em outras áreas para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Hoje vamos falar, repito, sobre esse tema, aproveitando o tempo. Amados, nós estamos dentro dessa paraxá no dia 7 de Adar do ano de 2488. É o dia, nos informa aqui a Torá, do aniversário de Moisés. É o dia do aniversário de Moshe. Porém, é o aniversário de Moshe, porém também é o dia da morte de Moshe. E olha que interessante, Moshe ele vai morrer no dia do seu aniversário. Nessa paraxá, queridos, nós iremos visualizar as últimas palavras de Moshe. A Torá vai nos informar, dentro dessa paraxá, que Moshe ele vai apontar Josué e Yehoshua como seu substituto. É uma das coisas que nós vamos perceber dentro dessa paraxá. A paraxá também vai nos mostrar Moshe concluindo a escrita da Torá. E daqui nós aprendemos uma lição de imediato que tem muita conexão com esse tema. Eu não sei se você percebeu, sendo o último dia de Moshe, nós aprendemos que fica evidente para nós que Moshe aproveitou até o último minuto da sua vida. Ele era um tzadik, nos informa a Torá. Sempre estava em movimento. Moshe, podemos dizer, foi um justo, foi um tzadik que não perdeu tempo. Portanto, nós estamos agora aqui na abertura dessa paraxá, no dia do seu aniversário e também no dia da sua morte. E aí, queridos, eu quero trazer algo interessante para nós refletirmos aqui. O Humash, ele faz uma comparação entre essa paraxá que nós estamos estudando agora, a paraxá Vailer, e a paraxá anterior, Nitzavim, que estudamos na semana passada. Então o Humash, ele traz a seguinte reflexão para nós. Nitzavim, que foi a porção que nós estudamos semana passada, significa firmemente de pé. Vailer, a paraxá que nós estamos estudando essa semana, significa ele andou, ele foi, que indica sinal de crescimento, de movimento. E qual é a lição que o Humash ele traz para nós, meus queridos? A lição é bem simples. Estabilidade na fé simples. Nós aprendemos com Nitzavim, devemos ficar de pé, devemos ficar firme, apontando assim uma grande lição: estabilidade e firmeza na fé simples. Já com Vailer, nós aprendemos que precisamos aproveitar o nosso tempo nos movimentando, tendo ações para o crescimento.
Então, olha que interessante que o Humash traz. Precisamos ficar firmes numa fé simples, porém com ações que nos levam ao crescimento. E as ações, ela tem relação e conexão direta com o nosso tempo. Precisamos aproveitar o tempo para executar essas ações que vão nos levar a um crescimento espiritual. E a pergunta é: onde, amados, nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo? Eu quero que você reflita. Alguns desejariam que o dia tivesse 48 horas. Aonde nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo? Portanto, o tema dessa paraxá que eu gostaria de trazer aqui é este: aproveite o tempo. Amém, queridos? E como começa a nossa paraxá? Vamos ver aqui agora dentro da Torá e vamos tentar fazer a conexão com o tema aproveite o tempo. Como começa a nossa paraxá, queridos? Devarim, capítulo 31, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 1. Vamos ler aqui na Torá os versículos 1 e 2. Então vem a Torá e nos diz: Moshe foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Ele, verso 2, lhes disse: hoje eu estou com 120 anos de idade e não posso mais ir e vir. E Deus me disse: você não atravessará este Jordão. Então é isso que a Torá nos diz aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versos de número 1 e versos de número 2. Vem o Midrash e começa a explicar para nós o versículo 1 e o versículo 2. O Midrash nos conta que Moisés, ele foi até o acampamento dos Benê Israel para se despedir deles, porque a informação que nós temos pela Torá é que Moshe já sabia que era o seu último dia de vida. E interessante, o último dia de vida de Moshe, repito, era justamente a data do seu aniversário. Então Moshe, partindo desse princípio, ele vai até os Benê Israel, ele vai até o acampamento e ele começa a se despedir deles, porque Moshe sabe que é o seu último dia de vida. E vem o Midrash e nos conta que Moshe, ele pediu para Hashem, para que Hashem o deixasse ele ficar pelo menos 2 ou 3 dias na terra de Canaã, na terra prometida. Então, depois, Moshe disse para o Eterno: depois o Eterno pode me levar, pode levar a minha alma. Porém, Hashem disse para Moshe: não. Hashem não permitiu. Era o último dia de vida de Moshe. E o Midrash diz que ele tentou negociar mais 2, 3 dias para ele permanecer em Canaã. Hashem disse: não. O seu dia marcado é hoje. Então assim começa a porção Vailerre. Moshe, ele indo até os Benê Israel para se despedir, e o Midrash vem e complementa dizendo que ele pede mais 2, 3 dias para o Eterno, porém o Eterno diz: não, hoje de fato é o seu último dia. Essa é a mensagem que nós aprendemos aqui do Midrash. E o Midrash vai nos contar ainda, vai nos trazer uma resposta para a seguinte pergunta: por que Moshe, por que Moisés, ele implorou, queridos, para o Eterno dar a ele mais alguns dias de vida? Porque o Midrash nos relata isso. O Midrash nos conta que Moshe pediu mais alguns dias de vida para Hashem. Mas de fato, por que Moshe queria mais alguns dias para entrar em Canaã? Então o Midrash nos diz as seguintes palavras: a cada dia
Moshe estudava muito a Torá e cumpria várias mitzvot. Portanto, cada dia extra era importante para ele. E daqui nós aprendemos que temos que valorizar, queridos, cada minuto que Hashem nos dá, para assim fazermos desse mundo a morada de Deus. Olha que interessante. O Midrash vem e diz: Moshe foi até o Eterno e pediu mais 2, 3 dias de vida para ele, mesmo sabendo que era o seu último dia de vida. Hashem disse: não tem negócio, é o seu dia, já foi determinado, Moshe, e não será possível você ficar na terra mais 1 ou 2 dias. Não será possível. Então aí o Midrash nos responde, queridos, o porquê essa intenção de Moshe querer ficar na terra. E a resposta que o Midrash nos trouxe é linda. O Midrash nos conta que Moshe queria estudar mais a Torá e cumprir mais mitzvot. É uma lição maravilhosa para nós. Nós também precisamos ter essa percepção de aproveitarmos o máximo de tempo para cumprirmos a nossa missão aqui na face da terra, estudando Torá, fazendo tzedakah, fazendo atos de bondade para fazer dessa terra a morada do Eterno. E aí, queridos, aqui no verso 2, em Deuteronômio capítulo 31, a Torá nos diz: Ele lhes disse: Hoje eu estou com 120 anos, Moshe falando, de idade. Eu não posso mais ir e vir. E Deus me disse: Você não atravessará este Jordão. Aqui no verso 2, nós já percebemos que começa a ficar bem claro um tom de despedida. Hoje estou com 120 anos, disse Moshe. E a Torá nos diz aqui, de acordo com o verso de número 2, que Hashem disse para Moshe: Você não atravessará o Jordão. Então fica bem evidente para nós aqui um tom de despedida. Mas aí, uma pergunta que nós temos que fazer aqui no versículo de número 2. Será que Moshe ele perdeu a força física? Por quê, queridos? Olha que interessante. Está escrito aqui no versículo 2: Eu não posso mais ir e vir. Será que Moshe perdeu a sua força? E a resposta que nós temos dentro da Torá é que não, que Moshe não perdeu a força. Moshe estava bem fisicamente. E isso nós podemos comprovar, queridos, lá em Devarim, capítulo de número 34, versículo de número 7, onde a própria Torá ela vai nos falar sobre a força física de Moisés. Devarim, capítulo de número 34, versículo de número 7. Deixa eu encontrar aqui na Torá e nós já estaremos lendo aqui este verso. Devarim, capítulo 34, versículo de número 7. Deixa eu encontrar aqui na Torá o verso, já vamos estar lendo para ver aqui como estava a saúde de Moshe. Devarim 34, verso de número 7. Então vem a Torá e nos diz: Moshe tinha 120 anos quando faleceu. Seus olhos não obscureceram, nem seu vigor o abandonou. Então nós percebemos que Moshe, apesar de estar com 120 anos, ele estava muito bem fisicamente, de acordo com a Torá. Então a partida dele não tem conexão com a sua fraqueza física, mas sim porque já era a data e o plano marcado pelo Eterno. E aí nós aprendemos que o significado de ir e vir aqui no versículo de número 2 tem uma explicação.
O Rashi nos diz que significa que sua liderança foi retirada e passada a Yehoshua, ou Josué. Nesse sentido, nós podemos reparar que eu não posso ir e vir, do versículo 2, não tem a ver com a parte física de Moshe, mas sim com o tempo, repito, que o Eterno determinou para ele liderar os Benei Israel. E se por um lado, queridos, a notícia era muito triste para os Benei Israel, até porque Moshe, este tzadik extraordinário, que aproveitou muito o seu tempo servindo a Hashem, se por um lado a notícia era triste para os Benei Israel, para Moshe era o dia de entender que a sua missão ela foi cumprida. Era o dia de Moshe entender, eu cumpri a missão que Hashem me deu. E interessante, já que o tema aqui é o seguinte, aproveite o tempo, nós podemos dizer que ele aproveitou cada minuto, amados, para fazer deste mundo a morada divina. Moshe, ele foi o exemplo de aproveitar o tempo para ler Torá, para estudar Torá, para fazer o serviço a Hashem. E nós tiramos essa lição, que devemos aproveitar o nosso tempo. E a pergunta é, como nós estamos aproveitando o nosso tempo? Quanto tempo usamos para o estudo da Torá? Quanto tempo estamos usando para fazer uma tzedaká, uma obra social? Quanto tempo nós estamos usando para fazer nossas preces com o Sidur? Está escrito em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito. Será que nós estamos conseguindo ter este equilíbrio, queridos? Será que estamos conseguindo ter este equilíbrio de tempo ou estamos desperdiçando o nosso tempo? A grande lição é: aproveite o tempo. Moshe foi um tzadik, um justo que aproveitou e equilibrou muito seu tempo. Até o último dia de vida, Moshe, ele aproveitou o seu tempo. E é interessante que no último dia de vida, Moshe teve tempo para encorajar o povo, queridos. Então vamos ler aqui na Torá, em Devarim, capítulo 31, versos de número 3. Então você que está aí com o livro de Deuteronômio aberto, vamos perceber agora que no último dia de vida, Moshe ele vai encorajar o povo. Olha que interessante isso, hein? Sabendo que era o dia da sua morte, do seu aniversário, Moshe vai aproveitar o último dia, o tempo que lhe resta, para fazer uma boa ação, dando uma palavra de ânimo para os Benei Israel. Devarim 31, versículo 3. Será Hashem, seu Deus, quem o levará através do Jordão. Ele destruirá as nações diante de você, para que tome posse deles, e Yehoshua, quem atravessará vocês, conforme Deus disse. Vamos ler aqui o verso 4 e o verso 5, queridos. Deus fará a eles o que ele fez aos reis emoritas, Sihon e Og, e as suas terras, quando ele os destruiu. Versículo 5. Deus os colocará em suas mãos, e vocês agirão com eles de acordo com os mandamentos que eu instruí a vocês. Somente até aqui. O que nós aprendemos aqui? Que no último dia de vida, Moshe arruma tempo para encorajar os Benei Israel. Moshe ele mostra para os Benei Israel, dentro dos versos 3 e 5, que Deus dará vitória para eles contra os inimigos. Uma palavra de ânimo, uma linda ação de Moshe, aproveitando os seus últimos minutos, as suas últimas horas de vida. Moshe, nesse sentido, nós percebemos aqui na Torá, ele passa o bastão
para Yehoshua, para Josué. E diz Moshe para ele: seja forte na Torá, seja um estudante da Torá, seja um praticante das mitzvot que estão dentro da Torá, seja corajoso. Esse foi o conselho, um bom conselho para Josué, para Yehoshua. Essa instrução, queridos, que Moshe ele deu para Yehoshua, para Josué, nós vamos perceber que o próprio Eterno ele vai repetir essa palavra de ânimo para Josué. E isso nós encontramos lá em Josué, dentro dos capítulos 1, dentro do capítulo 1, dos versos 1 e 9 do livro de Yehoshua. E nesse sentido, nós percebemos que Moshe, ele usa o seu último dia para fazer coisas boas. Coisas boas que iriam beneficiar os Benei Israel. Iria fazer com que eles ficassem mais perto de Hashem, entrassem na terra, conquistassem a terra. Nós percebemos então como Moshe aproveitou o seu tempo para estudar Torá, para ensinar os Benei Israel, para passar o bastão para Yehoshua, Josué. Nós percebemos aqui um tzadik que soube aproveitar o seu tempo. E qual a lição, queridos, que nós podemos aprender aqui? A lição é bem simples, queridos. Podemos tirar grandes lições de sabedoria dentro dessa paraxá. Eu quero trazer aqui 3 conselhos, 3 lições que nós podemos aprender aqui com o Rebbe Menahem Mendel. A primeira lição, diz o nosso Rebbe: Deus fez com que Moshe vivesse o último ano de sua vida, até completar exatamente 120 anos, nem um dia a mais ou a menos, para nos ensinar que ele viveu sua vida plenamente. Presta atenção no que o Rebbe diz: sem perder tempo ou deixar de fazer alguma parte da tarefa que lhe havia sido encarregada. Existe aí uma palavrinha chamada procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para amanhã. No português mais simples, é ir empurrando com a barriga. E quantas vezes nós procrastinamos, empurramos com a barriga aquilo que nós deveríamos fazer hoje? Hoje eu não vou mais estudar a Torá. Hoje eu não vou mais fazer as preces do Sidur. Eu descobri a verdade, estudei as profecias, estudei a Torá, estudei com os sábios, com os mestres, mas eu não quero tomar uma ação porque senão eu vou chocar as pessoas. Não procrastine. A grande lição, a primeira lição que nós aprendemos aqui com o Rebbe Menahem Mendel é que Moshe não perdeu tempo ou deixou de fazer alguma parte da tarefa que Hashem colocou para ele fazer. E nós sabemos que hoje, como Bnei Noach, nós temos um grande desafio: cumprir as 7 mitzvot, as suas derivações. Temos um papel fundamental de fazermos da nossa nação, da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso bairro, um lugar de habitação do Eterno. Nesse sentido, nós estaremos colaborando com a chegada de Mashiach. Queremos Mashiach já, e para isso temos que aproveitar nós, alinhados, agarrados com os judeus, com o nosso Rabino Yaakov, alinhado com os sábios, conectados com Hashem, conectados com a Torá. Temos que aproveitar o nosso tempo e crescermos espiritualmente e trazermos muita luz para essa terra. Então a primeira lição que o Rebbe nos ensina é esta, que nós não devemos perder tempo em
executar alguma tarefa que o Eterno nos deu. Lição número 2. A vida física de Moshe refletia sua vida espiritual de maneira impecável, o que indica que ele se sobrepôs com êxito à divisão entre o espiritual e o material. Sua perfeição espiritual se manifestava na sua condição física. O que o Rebbe está nos aconselhando aqui? O primeiro conselho, a primeira lição que nós tiramos da Parashá Vailech, segundo o Rebbe, dentro dessa perspectiva de aproveitar o tempo, a primeira lição é: não perca tempo com aquilo que vai atrapalhar o seu serviço a Hashem. A lição número 2 que nós aprendemos aqui é que precisamos ser equilibrados. Precisamos separar tempo para a nossa família, precisamos separar tempo para a nossa vida profissional, precisamos separar tempo para cuidarmos da nossa saúde, porém, entretanto e todavia, precisamos separar tempo para o serviço de Hashem, para o serviço do Eterno, lendo Torá, praticando mitzvot, praticando tzedakah, guardando as 7 leis Benei Noach, cumprindo a nossa missão aqui na face da terra, ao ponto de nós trazermos Mashiach já. Este é o nosso papel. Precisamos equilibrar as nossas vidas. Muitas vezes, perdemos tanto tempo focando em coisas que não agregam em nada em nossa vida profissional, pessoal e espiritual. Quantas horas nós perdemos muitas vezes com o celular na mão ou nas redes sociais? Não que seja errado isso, não que seja errado você usar um telefone, as redes sociais, não é isso. Mas o excesso pode provocar na sua vida um desequilíbrio e uma perda de propósito que o Eterno tem para nós. Então o Rebbe Menachem Mendel nos ensina que Moshe, ele foi muito equilibrado, ele fatiou o seu tempo ao ponto de dividir o espiritual e o material. E nós lemos aqui na própria Torá que a saúde de Moshe era perfeita. Ele não estava fisicamente acabado. Então essa é a lição que o Rebbe vem e nos ensina. Número 3. A vida de Moshe deve nos inspirar a viver de modo pleno, com a consciência da nossa missão divina, permeando cada minuto das nossas vidas. Quando realizamos isso, dissolvemos a divisão artificial entre o espiritual e o físico, revelando a divindade inata, subjacente a toda realidade. Então o Rebbe finaliza trazendo a terceira lição, que a vida de Moshe, ela deve nos inspirar de uma tal maneira, queridos, ao ponto de nós realmente termos a consciência da nossa missão, e tendo consciência da nossa missão, nós vamos mirar energia nas nossas ações, nas nossas atitudes para cumprir a nossa missão e fazer nesse sentido, de modo individual, o nosso papel e a vontade de Hashem. Então são 3 conselhos do Rebbe Menachem Mendel em cima dessa Parashá Vailech. A primeira, não perca o seu tempo, aproveite o seu tempo naquilo. Se o seu tempo está sendo desperdiçado e você não está cumprindo aquilo que Hashem tem para você, corrija isso hoje. A segunda lição, equilíbrio, seja equilibrado. Seja equilibrado, fatie o seu tempo. Isso vai trazer crescimento em todas as áreas da sua vida. E por último, descubra aí a sua missão e direcione as ações, as energias e as ações para que a sua missão siga no propósito e atinja um estado desejado que o Eterno tem para nós. Aproveite o seu tempo. Moshe morreu aos 120 anos. Foi ocultado aos 120 anos. E ele aproveitou cada minuto do seu tempo. Que possamos refletir e guardar essas palavras
em nossos corações. Palavras preciosas que a Torá está nos ensinando. Aproveite seu tempo e cumpra a sua missão. Que o Eterno nos direcione e nos abençoe. Amém. Baruch Hashem.